Irmão Manuel, manter a honra de Cristo. Depois do irmão Manuel, a irmã Samanta. A irmã Samanta vai ler... Não, a irmã Samanta vai ler manter a honra de Cristo. O irmão Manuel vai ler fazer o comportamento, frear o comportamento pecaminoso. E depois da irmã Manuel, a irmã Tamires vai ler não tolerar a prática do pecado. Pode ler, irmã Samanta. Manter a honra de Cristo. O pecado não é tratado. Eita glória, Manel. Deu mais caro, tá? Quando o pecado não é tratado na vida de crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa do pecado. Se não corrigir, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso e sério, tomando ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática do isolamento do Paulo a ser curado. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem, por isso, em julgamento de Deus. Terminou? Irmão Manuel. Pode ler. Frear o comportamento pecaminoso. A missão e outros propósitos da disciplina cristã. Então, o fato de que ela, porém, e isso porque o pecado é algo entre os dias na Extraordinariamente. Contagioso. Tem o poder de Se alastrar. Se alastrar. Oi? Se alastrar. E se alastrar. E a grande Facilidade. Dele. Agora é o 3. Não sabeis. Não sabeis. Que um pouco de fermento. E um pouco de veneno e casca do pecado. Amém. Corrigir. E ao apóstolo Paulo. Tá bom. Foi. Muito bem. Não tolerar a prática do pecado. A consequência disso é que esse pecado acabaria sendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracasserá. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado, o comportamento pecaminoso na igreja de Deus. Mas quem contra ti tolerares que Jezabel, mulher ensine e engane os seus servos para que se prostituam os sacrifícios da irmã. A igreja, ela tem que ter a disciplina. Tem que ter disciplina. Vamos lá. Qual o propósito disso? Abra sua Bíblia. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Esqueci de falar, estou muito feliz de ver a nossa irmã Chiquinha, por isso que tá muito sol hoje, né?
Tá aqui na escola dominical. Agora eu te ver por causa disso. Depois de muitos anos, né? Deus quer te ver sim, Chiquinha. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Vai ter volta. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Olha só, na igreja de Corinto estava tendo fornicação e um cara que abusou da mulher de seu pai. Teve relação, como diz o irmão aí, sexológica. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeçais, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Aconteceu fornicação, o cara abusou da mulher do seu pai, e os irmãos nem se entristeceram com isso. Igreja inchada, é o que está tendo hoje em dia. Igreja inchada, que não se comove com o pecado, não fica triste por causa do pecado. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato, que tal praticou o ato, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Olha o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam tolerando o pecado. E a igreja, como eu falei, não pode tolerar o pecado. A igreja tem que ser contra o pecado, irmão. A igreja tem que ser contra a prática do pecado. E quando uma pessoa peca, tem que corrigir. Tem que corrigir quem praticou. Só que hoje em dia, as pessoas que pecam, olha para mim, não peca sua atenção. As pessoas que pecam, e o pastor vai corrigir, vai colocar em disciplina, vai colocar no banco, elas pegam, eu não vou ficar não, vou sair da igreja. Eu falo isso por causa da minha irmã. Ela ia ficar no banco pelo que ela praticou. E o que ela fez? Saiu da igreja. Porque não é ovelha suficiente para ficar no banco, receber a correção. E hoje em dia é o que mais acontece. As pessoas não querem aceitar a correção. O pastor não pode corrigir mais. O pastor não pode mais chamar a atenção sobre fofoca, sobre disse-me-disse, sobre pessoas que estão com ponteira, que ficam com raiva. Não é ovelha, é bode. Não aceita a correção. Não aceita a correção. Aceita pastor que passa a mão na cabeça. Aceita o pastor que aceita o pecado de todo mundo. Não. O pastor verdadeiro, o pastor que teme a palavra de Deus, que teme a Deus, não aceita o pecado. Por mais que a pessoa peque, continua amando o irmão. Continua amando o irmão. Mas tem que ser disciplinado. Tem que ser corrigido. Só que as pessoas de hoje em dia não querem aceitar mais correção. E os pastores de hoje em dia muitas vezes não querem colocar a pessoa no banco porque tem medo. Não. Tem que colocar. Nós, como igreja do Senhor, não podemos aceitar isso, irmãos. Não podemos concordar. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Meu sangue começa a ferver quando eu toco nesse assunto. Porque eu não aceito isso, irmão. Não consigo concordar. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Apocalipse 2, 18. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, todavia, entretanto, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha só, irmãos, o que os irmãos da igreja de Tiatira estavam tolerando. Doutrina de Jezabel. Estava tolerando a profetisa que se diz Jezabel, que ensina e engana.
e que prostituem os meus servos, que faz os meus servos se prostituir e que comam sacrifício de idolatria. A igreja não pode tolerar o pecado. A igreja tem que amar o pecador, mas não pode tolerar o pecado. Tem que ser contra, irmãos. Tem que ser contra. Nesse sonho, voltando ao que eu disse, o Espírito Santo estava me falando. Porque muitas vezes, porque aqui na igreja do pastor João, não tem muitos jovens. Por que não tem muitos jovens? Porque a nossa igreja não aceita o jovem ver lá no mundo se prostituindo e cantando aqui na frente. Não aceita o jovem ir lá fora, ir para as baladas e depois vir cantar aqui na frente. Tem igreja que aceita, por isso que está a igreja cheia de jovens. Não todas, não estou generalizando. Mas a maioria das igrejas, eu conheço muitas. Jovens que vivem de qualquer maneira, aí chega na igreja e quer cantar. Quer chegar na igreja, quer cantar, quer tocar, quer pregar, quer fazer tudo. Aqui na igreja, tem pouco jovem, na igreja do pastor João também tem pouco jovem por causa disso. Porque não aceita o jovem ver de qualquer maneira. Porque tem que ter compromisso. Ah, é jovem, tá muito novo nada. Porque Samuel começou cedo. Jesus também começou cedo. Porque a gente quer tolerar isso. Vamos modernizar. Não, deixa o jovem fazer o que quer. Deixa o jovem fazer o que quiser. Não, irmão. Tem que ir contra. Tem que nadar contra a maré. Tem que ir na contramão deste mundo. Não pode ir na mesma via, não. Tem que ir na contramão. É por isso que tem muitas igrejas que estão se corrompendo. Porque estão tolerando o pecado. As falsas doutrinas. Os falsos ensinamentos. Os ventos de doutrina. Por que vento de doutrina? Porque nós somos comparados como casas espirituais. E se a nossa casa espiritual não estiver solidificada na rocha, que é a palavra de Deus, os ventos de doutrina, as tempestades, vai destruir a casa. Por isso que tem muita casa, irmãos, sendo destruída. Por quê? Porque não está firmado na palavra, e aí vem os ventos de doutrina. Ou então quando uma pessoa peca, nossa, aquele pastor pecou, aquele cantor, aquela cantora errou, caiu, aí vai lá e desvia. Por quê? Você está firmado em homem, está firmado em Deus. Já vi tanta coisa nas igrejas. Nossa, eu nem me surpreendo mais. Para mim já é cumprimento da palavra. Eu só peço uma coisa, Senhor, que eu não seja um motivo de escândalo. Só peço isso, porque eu sei que vai vir escândalo. Ore ao Senhor e peça para Ele, para que você não seja um motivo de escândalo. Jesus diz, é necessário que haja um escândalo, mas ai de quem vem o escândalo. Ore a Deus para que vocês não sejam um motivo de escândalo, irmão. E o pecado hoje em dia nas igrejas tá normal. Tá normal. Tem muitas pessoas aí, eu vou falar porque, né, temos que se posicionar, que estão falando mal da música que aconteceu aí. Evangelho de Fariseus. Depois você escuta. Eu tenho algumas partes contra e uma parte a favor. E realmente, irmão, tá sendo vendido. O reino virou negócio, sim. Não tem como dizer que não. Virou sim. Virou. Só vou pregar na tua igreja se for por 10 mil. Só vou pregar na tua igreja se for por 5 mil. É sim. É verdade. Só que nós não podemos generalizar, falar que é todo mundo, não. Porque não é porque nós somos daqui. Mas eu posso bater no peito e glorificar a Deus, porque aqui não tem isso. Não tem evangelho de fariseus. E se tiver, Deus começa a tirar. Deus já tirou um monte por aí. Deus já tirou um monte de fariseus que estavam aqui. Deus já tirou. Deus já tirou. E vai tirar. Se tiver fariseu, Deus tira. Deus tira fariseu. Que fala uma coisa, mas vive totalmente contrário. Deus tira. Deus tira. E, infelizmente, o reino virou negócio. E as pessoas vivem de qualquer maneira. Isso é momento para nós refletirmos. Essa lição, isso aqui é momento de nós refletirmos. Porque muitas pessoas estão vendo o pecado, estão aceitando o pecado. Estão fingindo que nada está acontecendo. E a pior coisa, pior do que quem peca e não se arrepende, é de quem vê e não denuncia o pecado. E quem não corrige o irmão. Não vamos tolerar o pecado, irmãos. Vamos aceitar o pecador. Vamos amar o pecador, orar pelo pecador, mas nunca aceitar o pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Tópico 3. As formas de disciplina bíblica. Diaconisa Aline. A disciplina como modo de correção. Depois, o presbítero Israel. A disciplina como forma de restauração. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos.
A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Porque filho há quem o pai não corrija. Hebreus 12, 7. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Hebreus 12, 8. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Gálatas 2, do 11 ao 14. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Gálatas 6:1. Pode ler o próximo. Quem é? A palavra grega catartizo, traduzida aqui como encaminhai. O tal significa, na verdade, restaurar. É usado em Mateus 4:21, para se referir aos reparos, remendos das redes de pescas. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada, nesse aspecto dizemos que a disciplina cumpre um importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que se restaurasse o faltoso à comunhão. Terminou? Não. Pastor Daniel. A disciplina do modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isso porque um membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5,13. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Mateus 18:17. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. As 3 formas de disciplina na igreja. Fala comigo. Correção. Fala comigo. Correção, restauração e exclusão. A primeira forma é a correção. O que é correção? É corrigir. Você repreender alguém. É a primeira forma. Como está em Hebreus, lemos que Deus corrige a quem Ele ama. Então, se Deus te corrige, se o pastor te corrige, se o líder te corrige, é porque te ama. Para você não permanecer no erro. Então, a primeira forma de disciplina é a correção. A correção ela pode ser feita através de uma fala. Ó, irmão, vigia. Você fala assim, vigia, você está corrigindo. E nós podemos corrigir uns aos outros, sabia? Podemos corrigir uns aos outros. Como assim? O irmão começa a falar uma besteira. Ah, não, eu acho que isso não vai dar certo não, irmão. Vigia, irmão, tá repreendido, tá corrigindo, tem que repreender. Porque senão pega, senão você vai começar a ser murmurador. Porque o povo de Israel era assim, um começava a murmurar, depois espalhava todo o povo de Israel, todo arraial. Aí todo mundo começava a murmurar, todo mundo perdia a benção. O maior problema de Israel foi isso aí. Contaminação. 30 anos teve que esperar morrer até o último que Saiu do Egito, até os pais.
Por quê? Você tem que corrigir. O irmão começa a falar abobrinha. Tá repreendido, irmão. Vigia. Começa a falar mal. Vamos orar. Vamos orar pela pessoa, então? Vamos orar. Corrija. Não aceite isso. Não aceite. E a pior... Irmão, desculpa. Mas a pessoa que aceita outra pessoa falar mal do seu próprio pastor, você já pode sair da igreja. Já pode se desviar. Porque se você aceita a pessoa falar mal de quem cuida de você, quem ora por você, já pode se desviar. Já pode sair da igreja. Sai da igreja. Pode acabar. Você não tem mais Cristo na sua vida, não. Porque falar mal do seu próprio líder é a mesma coisa que o povo de Israel fazia com Moisés. Falar do próprio líder que estava cuidando deles. Então, a primeira forma, correção. E Paulo doutrinou Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14. Depois você lê. Pedro, quando estava com gentios, opa, maravilha! Estava lá comendo, pregando para os gentios. Quando o Tiago chegava, os outros irmãos chegavam, judeus, sabe o que Pedro fazia? Largava os gentios para lá. Fingia que nem conhecia. Aí Paulo, Pedro, por que está fazendo isso? Porque quando os outros apóstolos, os outros judeus não estão perto, você come com gentios. Você está perto dos gentios. E quando eles estão perto, você larga os gentios. Pedro corrigiu, porque isso é hipocrisia. Então a primeira forma é a correção. A segunda forma, restauração. A disciplina não é para matar, mas para restaurar. Eu vou repetir. A disciplina não é para matar, mas é para restaurar. Então a pessoa, quando ela é disciplinada, não é porque o pastor não gosta dela. Ao contrário, é porque o pastor ama ela. E se o pastor ama, é porque cuidar. Quebra a patinha e carrega nas costas. Porque tem que ser disciplinada. Tem que ser corrigida. Para ser restaurada. E igual a pessoa, quando ela peca, ela está falhando. Algum irmão ou irmã, rapidamente, Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Filipenses, capítulo 3. Glória a Deus neste lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Vai, Filipenses capítulo 3, rapidamente. Versículo 13. Versículo 13 e versículo 14. Vai, leia. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para onde? O alvo. Para o alto. Presta atenção, olha para mim. Olha para mim. Pecar. A palavra pecar ou pecado no grego é hamatia. Fala comigo, hamatia. Amartia. Errar o alvo. E tem uma doutrina na teologia que é isso. Hamartiologia. Doutrina sobre o pecado. Pecado, hamartia, errar o alvo. Prossigo para o alvo. Você tem um alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Jesus, a Nova Jerusalém. Esse é o seu alvo. Só que todas as vezes que você peca, você está errando o alvo. Você não está indo para a Nova Jerusalém. Olha para mim. Olha esse alvo. Não está muito bem porque eu não sou desenhista, né? Eu gosto mais o negócio é aprender e tal. O negócio de desenhar não é muito comigo, não. Mas olha só o alvo. A pessoa, quando erra o alvo, ela não acertou o seu objetivo. Porque tem a brincadeira que quando a gente traz. Qual é o objetivo? Acertar aqui. Aqui é o mais difícil de acertar. Por quê? Acertar onde é maior é mais fácil. Mas acertar aqui que é menor é muito mais difícil. A pessoa quando erra em manicinha, ela está errando o alvo. Qual é o alvo? Jesus. Então todas as vezes que você está pecando, você está errando o alvo. Vai, desenha, faz o desenho para você nunca mais esquecer. Você está errando o alvo. Quando você peca, quando eu peco, quando você peca, eu peco, nós estamos errando o alvo. Nós estamos perdendo o foco. E aí que entra o ministro. Aí eu vou falar Que entra agora. o pastor. Justamente. O irmão que erra, que irmão que peca, ele está errando o alvo. Aí vem o pastor
para cuidar. Para quê? Para trazer a disciplina. Irmão, você errou o alvo. Você precisa ser disciplinado. Para que a disciplina? Para você se concentrar mais e não errar o alvo. Não errar o alvo. E a restauração, ela significa catarizo. Fala comigo, catarizo. Não é Catarina, não. É catarizo. Fala, Catarizo. restaurar remendos. Isso vem, escuta, dos pescadores. Por exemplo, quando os pecadores... Eita, passa por lá, varão. Todo mundo passando por lá. E essa restauração vem dos pescadores. Como assim? Os pescadores, como pescavam muito peixe, às vezes a rede não aguentava. Então, a rede rasgava, ficava pelo meio. O que os pescadores faziam? Eles começavam a remendar. A rede se desfez, ele não vai comprar outra rede, não vai jogar a rede fora e pegar outra rede novinha. Não, não, não. A mesma rede que rasgou, ele vai começar a costurar, restaurar. Para quê? Para que a rede venha voltar a trabalhar. Foi quando Jesus encontrou João, O seu irmão. Justamente. Porque sem Jesus, aí ele remenda. Mas com Jesus... Ei, restauração. É igual Jeremias 18. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O oleiro podia... Esse vaso não presta mais, vou jogar fora. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O oleiro não jogou o vaso fora. O mesmo vaso que quebrou na mão do oleiro, o oleiro fez outro vaso melhor com a mesma essência. Quando você peca, Deus não te joga fora, ao contrário. Ele vai te ensinar, vai te remendar todinho para você voltar a trabalhar. Amém. Essa é a restauração. Jesus, ele nos faz restauração para que nós venhamos voltar a trabalhar. Então o pastor, quando ele disciplina um crente, disciplina um irmão, uma irmã, não é para matar, não é para destruir o irmão, ao contrário, é para que o irmão venha voltar mais forte. O irmão pecou, disciplina, para quê? Para que ele venha voltar mais forte. A irmã pecou, disciplina, para que venha voltar mais forte, fortificado, restaurado na presença de Deus. Vamos lá. A terceira forma de disciplina, fala comigo, exclusão. Isso aqui é muito sério, irmão. Depois de você ler por causa do horário, Mateus capítulo 18, versículo 15 ao versículo 20. Jesus disse, se o irmão pecou contra você, chega até ele, pede perdão. Se ele não aceitou o perdão, chama duas ou três testemunhas, fala, pede perdão. Se ele não aceitou ainda, chama ele na frente da igreja, pede perdão. Se ele não aceitou, trata ele como gentil. Exclui. Se a gente fosse fazer isso na igreja, muitas pessoas nem estavam na igreja. Às vezes nem existe mais igreja. Sabe por quê? Porque uma pessoa contaminada começa a contaminar as outras pessoas. Porque se uma pessoa não consegue perdoar o irmão, não é crente, é gentil. É ímpio. Porque quem é servo de Deus sabe amar, sabe perdoar. E uma das coisas, escuta, eu tenho pedido para Deus muito isso, irmão. E Deus tem me provado com isso, viu? Deus não tem me tentado, Deus tem me provado, é diferente. Deus tem me provado, eu tenho pedido, Senhor, me dá paciência. Porque eu sou sanguíneo, irmão. Meu sangue é quente. Irmão, eu oro, eu falei, Deus, esse ano 2024 eu quero ser mais paciente, tá difícil, irmão. Deus coloca cada pessoa na minha vida para me provar minha paciência, viu? Mas Deus, graças a Deus eu tenho começado. Pastor Daniel, e aquilo que você falou ontem, aconteceu comigo demais já. No sonho de reprovar na escola. Mentira! Ano passado. Eu parei também de sonhar. Eu acordava desesperado, irmão. Eu falei, ainda bem que era brincadeira. E eu parei de sonhar. Depois que eu comecei a orar, pedir a Deus paciência, porque eu reprovava muito nisso. Sabe por quê? Porque você perde a paciência, você peca. Porque Moisés perdeu a paciência, ele pecou e não entrou na terra prometida. Cuidado, irmão. Tenha mais paciência. Escuta, sabe por que muitas pessoas não confessam mais os pecados? Porque Tiago diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Sabe por que as pessoas não confessam mais a culpa um para os outros? O seu pecado? Fala, irmão, eu estou pecando, me ajuda. Sabe por quê? Porque o irmão, de vez de ajudar, vai falar mal. Não tem paciência. E nós temos que saber amar quem pecou, quem caiu.
Porque mesmo você sendo pecador, você caído, Jesus ele não te jogou fora. Ele não te desprezou, ao contrário, ele te abraçou. E quem peca, a gente não tem que jogar fora. Quem peca, a gente não tem que excluir, pisar, chutar. Não, a gente tem que abraçar, vem, irmão. Você pecou, mas Deus tem uma obra na sua vida. Você errou, mas Deus tem um plano de salvação para você. Então, nós temos que ter paciência. Nós temos que saber amar os irmãos. E mesmo que o irmão pecou, mesmo que a irmã falhou, nós temos que saber perdoar. Nós temos que saber amar. Isso que eu estou falando, Deus vai me provar em cima disso que eu estou falando para vocês. Vai me provar em cima disso que eu estou falando para vocês. Temos que saber amar. Temos que saber perdoar. É difícil? Claro que é difícil. É complicado. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Porque aquilo que é fácil, todo mundo faz. Aquilo que é difícil, poucas pessoas fazem. Poucas pessoas fazem. Então, nós temos que saber amar os nossos irmãos. Temos que saber ter paciência com aquela pessoa que pecou. E outra, na igreja tem que haver disciplina. E quem é disciplinado tem que ter a mentalidade de servo de Deus, de menino, não de menino, mas de filho maduro na fé, para entender que aquela disciplina, aquela correção, não é para matar, mas é para restaurar, é para fortificar. Vamos lá, conclusão. Professor, Diga. só a respeito daquilo que quando você pede uma coisa para Deus, a Bíblia fala no livro de Provérbios que Deus prova o homem assim como o ouro prova o fogo e o ferro afia o ferro. Como que Deus vai te dar paciência? Botando a pessoa mais sem paciência perto de tu, para tu ser paciente. Ou seja, Deus vai te dar a prova na facilidade. Ou até mesmo, às vezes nem a pessoa que não tem paciência, é a pessoa que faz alguma coisa e deixa você com raiva. Isso. Para trabalhar. Como um homem, um talhador prepara uma pedra. Prepara, justamente. Não é Então Deus fácil. vai trabalhar, vai nos dar, meu irmão, do jeito daquilo que Deus quer. Vai talhar. Deus vai Lapidar. trabalhar. Deixa ele lapidar. Tu vai estruturar. Vai, Júlio Maciel. Então,